E aí? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas últimas e, olha, super dramáticas horas de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. É uma história intensa, viu? Cheia de poder, de guerra e que marca o fim trágico de uma era. Então, a pergunta que fica no ar é: como é que um rei, que um dia foi, sabe, a grande esperança de um povo inteiro, acaba tendo um fim tão devastador? É isso que a gente vai desvendar agora, os eventos que selaram de vez o destino do rei Saul. Bom, a nossa história começa bem no meio do caos, no calor da batalha. O cenário é a montanha de Gilboa. De um lado, os exércitos de Israel. Do outro, seus arqui-inimigos, os filisteus. É um combate onde absolutamente tudo está em jogo. O futuro de uma nação inteira dependia do que aconteceria ali. Só que o que era para ser uma defesa heróica vira muito rápido um verdadeiro massacre. O exército de Israel é simplesmente destroçado. A montanha de Gilboa, que era um campo de batalha, se transforma num cemitério a céu aberto, sabe? Coberta com os corpos dos soldados que caíram ali. E a tragédia só aumenta, chegando bem no coração da família real. Os filisteus, eles não dão trégua, eles caçam a liderança de Israel sem piedade, e aí o impensável acontece. Os 3 filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua, são mortos. Pensa só, num único dia, toda a linha de sucessão ao trono simplesmente desapareceu. Agora, com o exército em ruínas e os filhos mortos, o foco da história se fecha todo na figura solitária e, claro, desesperada do próprio rei Saul. E a situação de Saul é desesperadora. Ele está encurralado, sabe, gravemente ferido por flechas dos inimigos. O pavor toma conta de tudo. Para o rei de Israel, simplesmente não tem mais para onde correr. Acabou. E aí que a gente chega no momento decisivo. Saul faz um pedido chocante ao seu pajem de armas. O medo dele não era da morte, entende? O medo era da humilhação, de ser capturado, de virar um troféu nas mãos dos inimigos. Para um rei, isso era um destino muito pior que a própria morte. É o último ato desesperado dele para tentar preservar o que restava da sua honra. Só que o pajem de armas, ele trava. Paralisado, talvez pelo medo, pelo respeito, ele não consegue cumprir a ordem do rei. E aí, diante dessa recusa, Saul toma a decisão final. Ele mesmo pega a própria espada e se lança sobre ela, colocando um ponto final no seu reinado. Vendo o rei morto ali no chão, o pajem toma uma decisão igualmente trágica. Num último ato de lealdade, ele também se mata, caindo bem ao lado do seu mestre. E assim, naquele dia, toda a liderança de Israel, o rei, os príncipes, a guarda pessoal, tudo foi aniquilado. Com a morte de Saul, a batalha basicamente acaba. Agora a gente avança para o dia seguinte para ver como é que os filisteus, os vitoriosos, lidam com essa conquista. A notícia da morte do rei, nossa, se espalha que nem fogo e mato seco, gerando um pânico generalizado. Sem liderança nenhuma, os israelitas simplesmente abandonam suas cidades, em desespero. Isso cria um vácuo de poder imenso, e os filisteus, claro, muito estrategicamente, não perdem tempo e ocupam todo esse território que foi deixado para trás. Então, só para a gente organizar a linha do tempo aqui. No primeiro dia, acontece a batalha e as mortes lá em Gilboa. No dia seguinte, os filisteus voltam para saquear os mortos. Mas olha, a história não termina aí, não. É na noite desse segundo dia que um ato de bravura, totalmente inesperado, vai mudar o rumo das coisas. Quando encontram os corpos, os filisteus não só celebram, eles começam todo um ritual de humilhação. Cortam a cabeça de Saul, pegam a armadura dele e espalham a notícia como uma verdadeira propaganda de guerra. As armas dele são colocadas como troféus no templo da deusa Astarote, sabe, para simbolizar que, na visão deles, até o Deus de Israel tinha sido derrotado. Mas o ato final de humilhação, o golpe de misericórdia, digamos assim, ainda estava por vir. Era um gesto pensado para desmoralizar completamente o povo de Israel. E aqui a gente vê o auge da crueldade dos filisteus. Eles pegam o corpo decapitado de Saul e os corpos dos filhos dele, levam para a cidade de Bet-San e pregam no muro da cidade, para todo mundo ver. Era humilhação pública máxima, a negação total de qualquer dignidade na morte. E bem, quando tudo parece perdido, quando a desonra parece ser a palavra final dessa história, acontece uma virada.
um rumo totalmente inesperado, movido por um ato de pura coragem e lealdade. A notícia dessa profanação chega na cidade de Jabes-Gileade, e o pessoal de lá tinha uma dívida de gratidão com Saul de algo que ele fez no passado. A resposta deles é imediata. Seus homens mais valentes se levantam. Eles caminham a noite inteira, se infiltrando em território inimigo numa missão que era basicamente suicida: resgatar os corpos do rei e dos filhos dele do muro de Bet-San. De volta em Jabés, eles fazem questão de dar ao rei os rituais funerários corretos. Eles queimam os corpos, o que era algo incomum, provavelmente para garantir que ninguém mais pudesse profanar os restos mortais. Depois, eles sepultam os ossos e jejuam por 7 dias, em sinal de luto. Foi um ato de profundo respeito, sabe? Uma resposta direta à crueldade dos filisteus. O que esses homens fizeram, isso é a própria definição de honra. Eles não arriscaram a vida por poder nem por riqueza. O que eles queriam era garantir que o rei deles, mesmo derrotado, tivesse um final digno. Eles lutaram, na verdade, pela memória de Saul. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Onde é que a história de Saul termina de verdade? É na derrota em Gilboa ou é no ato heróico daquelas pessoas que arriscaram tudo só para honrar a memória dele? Fica a reflexão, né? Talvez o verdadeiro legado de alguém não seja definido pela forma como se morre, mas sim por como essa pessoa é lembrada.